Pais abençoados, hoje é domingo, hoje é dia de cultuar, de louvar ao Senhor. Eu não vejo a hora de chegar às 18 horas para eu estar dentro do MGA louvando e cantando ao Senhor, servir o Senhor com alegria, servir o Senhor com hinos, com harpas, com fôlego de vida, com o seu fôlego, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor. E hoje é dia de louvor e adoração no Ministério Graça e Apostolado. Acompanhe nós no YouTube, ao vivo, e Facebook, Ministério Graça e Apostolado. YouTube e Facebook, Marcos Gomes. Tá certo, abençoado? Esse é o meu apóstolo, esse é o meu mestre. Amém? Mestre dos gentios. Se você não tem um pastor, adquira-o como seu mestre. Amém? Um homem ungido por Deus para pregar a graça e o apostolado, tá bom? Então, abençoados, esta é a palavra, hoje é domingo, eu tô muito feliz. Meu filho apareceu aqui agora na cozinha e ele veio tomar o seu café, não é? E eu disse, sai, seu incrédulo. Então, Eliseu, acho que Eliseu, não é? Deitou sobre o menino ou sobre a menina, tem uma passagem que fala sobre isso, não me recordo bem, não é? Para que ela ressuscitasse. Porque os incrédulos, os incrédulos abençoados, eles atrapalham o mover de Deus. Mas não há condenação, abençoados, não há condenação. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para que os incrédulos creiam no Senhor. Deus é Pai do espírito dos incrédulos. Então, há um mover de Deus e nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Estamos eleitos em Cristo, abençoados em Cristo. Justificados em Cristo. Então não há nenhuma condenação nos filhos de Deus. Nos filhos de Deus não há nenhuma condenação. O fardo é leve e o jugo é suave. Foi suave, não é? Então, Provérbios. Há um tempo para todas as coisas, abençoados. Não insista com o tal, porque Deus é Pai do espírito dos tais. Deus é Pai do seu espírito. Então, a graça é uma convicção. A graça é uma eleição. A graça é uma justificação em Cristo. A graça é uma convicção abençoada. E o justo está vivendo por fé e não pelo que ele vê. Mas hoje ele está incrédulo, hoje não crê, hoje ele não quer saber. Amanhã Deus trabalha nesse filho. Amém? Então o justo viverá da sua fé, que algo novo está para acontecer. Não se abale, abençoado, com os incrédulos. Não se abale quando é ofendido, quando quando alguém fala alguma coisa para você que você, né, não gostou, não é? Então, não desfalecemos e prosseguimos para a perfeição. Não desfalecemos porque prosseguimos para a perfeição. Este é o ensino. Então, Deus prospera. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas, porque o Pai não deixa de desejar conosco, porque o Pai é Pai do nosso espírito e ele endireita as nossas veredas. Por isso precisamos reconhecer o Senhor em tudo e em todas as coisas. Achamos uma bala, reconhecemos o Senhor. Sobrou dinheiro na conta? Reconhece o Senhor, porque Deus prospera a nós, aqueles que servem ao Senhor com devoção, não é? Com adoração, não é? Então, nós amamos o Senhor, tá certo, abençoado? Vamos aqui para mais uma parte, o fim da lei
é Cristo. Eu não sei se fico aqui, eu não sei se fico ali, eu ainda tenho um problema com isso, né? Porque às vezes quero ministrar. Deixa eu abrir a porta pro gato. Às vezes quero ministrar aqui, eu recebo tanta coisa boa do Senhor, não é? Debaixo do chuveiro o Senhor me fala muitas coisas, não é? Não fique triste, abençoados. Prossiga para a perfeição. Amém? Quando alguém te acusar, quando alguém falar algo ruim com você, né? O golpe da carne. O golpe da carne pode machucar se você não estiver revestido com a couraça da justiça. O golpe da carne pode machucar se você não estiver revestido com a couraça da justiça, o escudo da fé e o capacete da salvação. Pode machucar. A nós não machucamos, porque nós estamos em Cristo, cheios da glória de Deus. Cristo está sobre mim, Cristo está sobre nós, Cristo está em nós, porque estamos ungidos com o Espírito Santo de Deus. Vou orar, abençoado. Reconhece o Senhor em seus caminhos, reconhece o Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor, abençoado, porque tudo vem dEle, tudo provém dEle, tudo é dEle, para Ele, amém? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te reconheço em minha vida, eu te reconheço os teus feitos em minha vida, eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo e por todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque os meus filhos têm saúde, porque os meus filhos são os teus filhos, Pai. Hoje eu recebo a graça e o apostolado, não há nenhuma condenação em nós, não há nenhuma perturbação em nós. Ah, porque isso, porque aquilo. Não, não, não. Estamos revestidos com a tua couraça, o seu escudo da fé. Estamos revestidos, Pai. Temos a convicção dos eleitos e predestinados, dos filhos de Deus. Temos convicção que não precisamos do batismo para ser eleitos. Não precisamos do batismo para ser batismo em água, não, porque estamos batizados em Cristo. Pai, o Senhor vem falando muito sobre batismo. Batismo em Cristo. Então, este é a nossa convicção, que os seus filhos hoje estão batizados em Cristo Jesus, que os teus filhos são ungidos pelo Espírito Santo, que os teus filhos estão salvos pelo Senhor. Obrigada por esse discernimento, obrigada, Pai, porque não estamos mais mortos, obrigada porque o Senhor nos ressuscitou juntamente com o Senhor e estamos tendo vida neste Evangelho. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Eu reconheço o Senhor em meus caminhos. Eu reconheço o Senhor em minha vida, eu reconheço o Senhor na vida dos meus filhos. Ebenezer tem me ajudado, Ebenezer tem me ajudado a prosseguir para a perfeição. Espírito Santo de Deus que habita em mim, obrigada, Espírito Santo, por todo o discernimento espiritual. Obrigada, Deus, por tudo e por todas as coisas. Consolador que me guia, Consolador que não me deixa ser enganado. Obrigada, Senhor. Eu te louvarei de todo o meu coração, Senhor. Eu reconheço o Senhor em minha vida, porque o Senhor endireitou as minhas veredas. Eu reconheço o Senhor em minha vida, porque o Senhor endireitou as minhas veredas. Eu reconheço o Senhor, por isso eu trago este Evangelho, Pai, para que o Senhor também endireita muitas veredas, não é? Dos filhos de Deus que vão entrar nesse apostolado. Pai amado e Pai querido, abra a mente dos filhos de Deus que vão ouvir, que eles prosperem neste Evangelho, que eles saiam da condenação e que eles creem na palavra do Senhor e deixem de ser incrédulos, porque o Senhor é Pai dos Espíritos. Assim está escrito, assim eu creio, assim é meu desejo. Senhor, que eles recebam a tua graça e o teu apostolado. Obrigada, Pai, pela vida dos meus filhos. Obrigada porque estamos em harmonia dentro de casa. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Ainda que um golpe da carne venha, não é? Nós não seremos atingidos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nenhum mal me sucederá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida pelo golpe da carne, porque estou com a couraça da justiça. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. E todos digam amém. Receba aí abençoada essa oração, tá certo?
Vamos lá, abençoado. Não sei se vou aqui ou se vou ali, porque a graça de Deus é muito maravilhosa, não é? Então, Gálatas 4:4. Vamos começar por aqui, abençoados. Vamos começar por aqui. Hoje estou de azul, estava aqui com o Senhor, não é? E o Senhor é muito maravilhoso. Vou falar uma coisa que eu já falei aqui, abençoados, no Graça sobre Graça Macedos. Não seja um crente de internet. Vá para a igreja, abençoados, também. Tem aqui um louvor, ó. Tem aqui um fone abençoado azul, ó. Eu gosto de azul. Abençoados, ouça louvores. Deus habita no meio dos louvores. Amém? E faz coisas extraordinárias acontecer, não é? Gálatas 4:4. Vamos abrir a Bíblia, abençoado. Estou com a Bíblia. Olha aqui. Estou com o livro da terceira edição do apóstolo Marcos Gomes. Estou com o meu caderno, não é? Que fico aqui bem quietinha nos meus estudos na semana, não é? Louvando o Senhor, abrindo a Bíblia, lendo, não é? Regozijando na graça de Deus. E tem aqui uma pomadinha que toda hora eu tenho que ficar assim, abençoado, ó, passando, né? Sei lá, acho que é lubrificar a mão, né? Para que as digitais folheiam a Bíblia melhor. Eu não gosto de fazer assim. Muita gente faz assim, né? Eu não gosto de fazer assim. Então vamos lá, abençoado. Vamos embora. Gálatas 4:4. Vamos começar pelas cartas do apóstolo Paulo. Gálatas 4:4. Estamos falando sobre a lei. E o tema será, abençoado, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, ainda não terminei, essa é a parte 7, se eu não me engano. Vou abrir um parênteses e vou colocar o golpe da carne, vocês vão saber por quê. O golpe da carne. Então, nós estamos em novidade de vida, estamos no ministério do Espírito Santo, estamos no ministério do Espírito, o ministério mais excelente, certo? O golpe da carne pode te machucar. Mas se você estiver revestido, estiver louvando, estiver cantando, estiver dentro da igreja, estiver com mestres, se estiver com os sábios, então você vai ficar sábio na palavra do Senhor. Amém? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Vamos lá, abençoados. Gálatas 4:4, essa palavra. O Senhor estava tomando banho, o Senhor fala muito comigo no chuveiro, o Senhor fala muitas coisas comigo durante o dia, abençoado. Gálatas 4:4. Coloquei lá no Facebook, Carmen Macedo, coloquei também no Instagram, Carmen Macedo. A lei é boa só para os que estão. A lei é boa só para os que estão na carne, porque nós estamos no ministério do Espírito, abençoado. Então, aqueles que matam, roubam, prostituem, lascívia, então, né, maledizentes, aí a lei é boa. Aí a lei é boa. Quem entende isso, abençoado? Será que vocês entendem isso? Aí a lei é boa, abençoado. Gálatas 4:4. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quem nasceu sob a lei? Jesus Cristo. Jesus. Vendo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, logo os adotados, né? Jesus veio para os judeus não aceitou, então foi para os gentios. Hoje, judeus e gentios somos salvos pela graça de Deus, amém? Porque estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. Romanos 6, não é? Então, abençoados, então a plenitude dos tempos foi a graça de Deus em Cristo. Então, Jesus, ele se batizou porque ele tinha que cumprir a lei, abençoado. Amém? Ah, mas Jesus se batizou, então todos hoje se batizam imitando Jesus. Mas ele nasceu sob a lei, então ele tinha que cumprir a lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós não temos que cumprir lei porque não tem lei para nós
cumprimos. Então nós não... A lei veio para os transgressores, não é? Para os pecadores. Como hoje não há pecado e como não há lei, então não há lei, não há transgressão. Então, olha, abençoado, vocês vão entender aos poucos aí. Não a lei, abençoado, mas a lei veio um dia para os pecadores antes de Cristo. Então, a lei, ela mostrou o pecado. Então, quem transgredia a lei, não é? Era um pecador. E aí tinha que cumprir as ordenanças. João 1. Vamos para o livro de João. Livro histórico. Não tem a graça de Deus aqui. João 1:16. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Então nós recebemos a graça de Deus, que somos justificados, que somos santos, irrepreensíveis, justificados, reconciliados, perfeitos. Então essa é a graça. Recebemos da sua plenitude, da plenitude de Cristo. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Então estamos resgatados há mais de 2000 anos. Isso não é agora não, abençoado, é mais de 2000 anos. João 1:16. Da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Então o que antes precisava fazer, hoje nós não fazemos mais, porque Cristo enviou a sua graça. Porque Cristo é a graça. Então, essa foi da sua plenitude, todos nós, da plenitude de Deus, todos nós recebemos, todos nós, os filhos, recebemos graça sobre graça. Recebemos a graça que é Cristo, recebemos graça que é o apostolado, recebemos graça que é Cristo sobre graça que é o apostolado. E é o ensino de Cristo, vindo através da vida do apóstolo Paulo. Amém, abençoados? Então, essa semana aí, me chamaram de idólatra. Eu não sei o que é que a pessoa quis dizer com isso, mas me chamaram de idólatra, não sei. Há um telefone sem fio por aí, não é? Onde alguns dizem que nós adoramos o apóstolo Paulo, somos adoradores de apóstolo Paulo, somos adoradores do Espírito Santo. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a graça de Deus está com o apóstolo Paulo, isso nós. Ele é o apóstolo do gentio que somos nós. Amém? Mas Paulo também não era ninguém. Já repeti isso várias vezes. Cristo está acima de tudo e de todas as coisas. Acima de nós, acima dos principados, acima dos potestades, acima de todo o poder abençoado. Então, Cristo, o Espírito Santo de Deus, está acima de tudo e de todos. Então, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, para que o golpe da carne não te atinja. Então, há muitas coisas por aí, há muitas falas por aí, não é? E o golpe da carne não pode ser maior do que o golpe do Espírito. Vamos ler, abençoado? Então, o orgulho hoje, abençoado, eu tive vendo essa semana, o orgulho é terrível. O orgulho, ele não deixa que a pessoa receba a graça e o apostolado. Então, o orgulho em uma pessoa, ele atrapalha. Porque ele vai ouvir e vai ver, e o Espírito Santo vai testificar com o Espírito dele que a graça está certa. Então, o orgulhoso, ele não admite ele estar errado. E
o tal estar certo. E a graça de Deus será dada aos humildes, diz a palavra do Senhor. A graça de Deus será dada aos humildes de coração. Precisa ser humilde. Aos soberbos e orgulhosos, só se for uma manifestação muito grande do Espírito Santo na vida do orgulhoso, que se acha, é ele que está certo, ali está certo e aqui está errado. Então ele não ouve, ele ouve o que os outros falam. Alguém falou. E a fortaleza veio na cabeça desse irmão. Então, Deus me fez calar, não me fez nem perguntar, idólatra? Por quê? Idólatra de quem e do quê? Deus me fez calar. Então, muitas das vezes a gente aguarda no Senhor, Ele nos faz calar, para não prosseguir com iras, com debates, com porfírias, com maledicência, com... Enfim, algumas situações Deus vai nos fazer calar, para depois nos prosperar com a palavra dele na hora certa. Então, não fique aqui, não fique acolá. Não fique no golpe da carne. O fim da lei é Cristo. Vamos lá, abençoar. Tenho muito o que falar, abençoar. Eu tenho muito o que falar. Não sei quando que vai terminar lei, esse ministério que a gente está falando da lei. O fim da lei é Cristo. A expressão o fim da lei, a expressão o fim da lei é Cristo se refere ao fim dos sacrifícios, ao fim das obras da lei. Estou no livro, terceira edição do apóstolo Marcos Gomes. Há igrejas e pastores que fundamentam as ovelhas do Senhor em sacrifícios e penitências religiosas. Eu grifei aqui no livro, abençoado, porque quando eu estava lendo, o Espírito Santo disse para mim, uma penitência religiosa, por exemplo, não é? Uma penitência religiosa, por exemplo, o Filho de Deus, ele pega um crucifixo e ele, né, ele vai, pega aquele sacrifício, pega aquele crucifixo, né? Aí vai nas bolinhas, né? Já vi muita gente até dentro do ônibus fazer isso. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Olha só, Ave Maria já está errado, rogai por nossos pecadores já também está errado, porque quem roga por nós é Cristo, não é a Maria. Rogai por nossos pecadores também está errado a oração, porque nós não somos mais pecadores nessa nova aliança. Então, tudo errado, abençoado. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Ave Maria, cheia de graça. Então, vai lendo aquelas bolinhas, né? E vai lendo, vai lendo, vai lendo. Aí, né? Errou, fez alguma coisa errada, tá debaixo de condenação. Aí, o padre vai lá e fala, olha, reza 3 Ave Maria e 3 Santa Maria e você tá justificado. Não, justificado nós estamos em Cristo, abençoado. Isso aí não existe, tais coisas, no reino de Deus. Alô? O apóstolo Paulo nunca fez isso. Nunca apareceu com isso. Ave Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Isso não existe, abençoado. Para com isso, abençoado. Você está em Cristo, abençoado em Cristo, recebendo água limpa, purificada em Cristo, com água limpa da palavra, em Cristo. Fortifique-se na graça que há em Cristo. Fortifique-se na graça que há em Cristo. Isso não te fortifica. Não precisa essa penitência, não precisa esse sacrifício, abençoado. Isso foi coisa dos homens. Isso não é coisa de Deus, isso não é coisa do Espírito Santo. Há igrejas e pastores que fundamentam as ovelhas do Senhor em sacrifícios e penitências religiosas. Isso é religião. Te ensinaram errado. Teus pais te ensinaram errado. Em troca de uma bênção. Então eu quero uma bênção, eu preciso pagar uma penitência, eu preciso ser religioso. Deus não é bom para com os seus, para que você ore e Ele o atenda. A graça de Deus não lhe basta, abençoado.
E muitos dizem, a graça de Deus me basta. Não basta não, abençoado, porque você tem que estar fazendo sempre. Então, essa frase não dá para você falar mais. Eu coloquei lá no meu Facebook. Há coisas que vocês não vão poder falar. Quando vocês recebem água limpa, quando vocês recebem a graça de Deus, quando vocês ouvem a graça de Deus, estão entendendo. Tem coisas que vocês não vão poder fazer mais. Nem falar abençoado. Nem fazer isso, por exemplo. Para você ir numa igreja em Cristo. Em troca de bênção, você não está abençoado em Cristo, abençoado. Efésios 1:3, nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nas áreas celestiais, então a graça de Deus nos basta. Eu faço assim, eu faço um jejum e o Senhor me santifica. Ver Hebreus 10:10 e 1 Coríntios 6:11. Vamos ver isso aqui, abençoados? Rapidinho aqui. Hebreus 10:10. Hebreus 10, versículo 10. Hebreus 10:10. Nessa vontade de Deus. Nessa vontade é que temos sido, S-I-D-O, santificados pela oferta. Qual oferta? Do corpo de Cristo, Jesus, feita de uma vez por todas. 1 Coríntios 6:11. Vamos voltar atrás. 1 Coríntios 6:11. Eu amo a graça de Deus. Eu amo pregar, abençoado. A graça eu amo. 1 Coríntios. Bora, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, verso 11. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavado de honra a quem tem honra, sem véu, que o véu rasgou em Cristo, abençoado. E tais foste algum de vós, mas fostes lavado, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que palavra, hein, abençoada? Que palavra. Vamos ver mais uma palavra abençoada. Regozija na graça, Hebreus, regozija na graça, abençoada. Hebreus, quero ler uma palavra aqui que eu vi. Hebreus, vamos para o livro de Hebreus, também Hebreus 10. Hebreus 10 está aqui também, eu vi essa semana, Hebreus 10. Olha lá, Hebreus 10. Tá aqui. Desculpa, abençoados, é isso mesmo. Foi essa palavra aqui mesmo que eu vi. Hebreus 10. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por me fazer enxergar a sua palavra. Eu te louvo, te agradeço. Obrigada, Espírito Santo, por me fazer enxergar. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vos ensinará. Esta é a palavra. Hebreus 10. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Tem que ter fé neste evangelho. Senão você não recebe a graça. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado em água limpa. Pecou? Adulterou? Roubou? Matou? Tendo o corpo lavado com água limpa.
tendo o coração purificado de má consciência, para que você não fique com má consciência, porque você já está lavado com água limpa, abençoados. Muitas coisas não vão poder falar mais, muitas coisas não vão poder fazer mais, porque está recebendo a plenitude da graça de Deus em Cristo. Em Cristo. Marcos Gomes fez um comentário. Eu não entendia a questão do sacrifício. Para mim era como se fosse uma troca com Deus. Ele diz, quando ele estava na lei, eu não entendia. Para mim era como se fosse uma troca com Deus. Eu faço um jejum e o Senhor me santifica. Acabamos de ler Hebreus 10:10, que pelo corpo de Cristo estamos santificados e lavados com água limpa. E 1 Coríntios 6:11. E hoje sabemos que nada partiu de nós mesmos. Como está escrito, tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5:18, Paulo fala. Tudo provém de Deus abençoado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, glória a Deus, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17, olha aí, para quem diz que nós somos idólatras do apóstolo Paulo, porque tem uns que dizem isto. Tiago 1:17 disse, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Diga, Abba, Pai. Eu não entendia porque o sacrifício até que encontrei na Bíblia. Lá em Eclesiastes 9:2. Abra a Bíblia, abençoado. Bíblia, papel e caneta e ouvido e olhos iluminados para enxergar as Escrituras. Eu declaro sobre a sua vida isso. Olhos iluminados. Tudo acontece igualmente a todos. Tudo acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Ó. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Tudo vem do alto, abençoado. Está sacrificando? Está ofertando? Tudo vem do alto. Ao justo e ao ímpio. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. A todos tudo sucede o mesmo. A todos tudo sucede o mesmo. Diz o Senhor, pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Pare de fazer sacrifícios abençoados e viva da graça de Deus, da palavra. Diz o Senhor, pois eu quero misericórdia. Não sou eu que estou dizendo isso. Diz o Senhor. Oséias 6:6. Abra a Bíblia em Oséias 6:6. Abra lá e vê o que diz e vê o que diz o Senhor para a igreja. Diz o Senhor, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, abençoado, se atente em conhecer as coisas de Deus, se atente a conhecer Deus, porque as pessoas se perderam em rudimentos, em obras, em sacrifícios e não se atentou para a palavra de Deus, a verídica e a verdadeira. Hebreus
10:8, Paulo falou: por isso que na graça, sacrifícios e ofertas, está ofertando? Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste. Então, Deus não quer sacrifício, Deus não quer oferta pelo pecado. Ah, porque eu vou, né, ficar nessa penitência, porque eu vou, ixi, eu pequei, agora eu tenho que fazer esse sacrifício aqui para Deus me perdoar. Ele já perdoou, Ele já te santificou, Ele já te justificou. Onde na verdade, alguém diria, por que Deus não quer sacrifício? Essa é fácil, vamos ver? Por que Deus não quer sacrifício, Maria? Porque Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício. Porque Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Paulo falou em Hebreus 10:12. Porque Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, abençoados, vamos terminar aqui. O problema das fortalezas, olha lá. O problema das fortalezas. Colocaram uma fortaleza aí na cabeça dos irmãos de Deus, ó, são idólatras, do apóstolo Paulo. Somos não, abençoados. O problema das fortalezas, falaram que tem um diabo na vida do irmão, isso é uma fortaleza. O diabo está aniquilado, Hebreus 2:14, ó, tem um diabo na vida do irmão. Não, ele só não conhece a graça. Nunca falaram para ele? Nunca ensinaram a ele que Hebreus 2:14, que o diabo está aniquilado pela morte de Jesus Cristo? Nós não conhecemos ninguém segundo a carne, abençoado. Crente que vive pensando que precisa cumprir as obras da lei está com uma forte e tremenda fortaleza em sua mente, mas nada impossível que a palavra de Deus não possa resolver através da confissão de fé. Nada possa, mas nada impossível que a palavra de Deus não possa resolver através da confissão de fé. Então, eu declaro mente de Cristo, mente ativada na palavra. Abençoados. Profetiza em sua vida mente de Cristo ativada, para que você não sofra, para que você não retrocede e permaneça nesse apostolado, para que você não retrocede. Diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? E como um martelo, a palavra do Senhor, ela bate forte. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23:29. Jeremias 23, verso 29. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, disse Deus, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Então, a palavra que sai da boca de Deus, abençoados, não volta para ele vazia. A palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas fará o que me apraz, disse Deus, e prosperará naquilo para que a enviei. Só a palavra de Deus tem poder para destruir fortalezas, de pensar que precisa cumprir lei diante de Deus. Vou parar por aqui. Só a palavra de Deus tem poder para destruir fortaleza. Só a palavra de Deus para destruir a fortaleza dos orgulhosos, dos que te chamam de idólatra, não é? Então, abençoados. Agora, a idolatria de fato existe, abençoado. Existe a idolatria, uma paixão carnal,
uma idolatria por um filho, uma idolatria por um carro, por um emprego, por coisas abençoadas, por idolatria pela sua casa, idolatria pelo seu carro, idolatria por santos, idolatria pelo filho, idolatria pelo marido. Existe a idolatria abençoada. Existe. Então nós temos que